Bom, pelo menos quatro instituições Deus usa não somente para tratar a respeito do plano salvífico, como também para o plano da humanidade. São elas, pelo menos igreja, Israel, governo humano e família. E se tratando de Israel, é claro que vai começar, não somente relativamente no livro de Gênesis, mas através da vida de Abraão, né, ele sendo considerado o tronco do povo hebreu, vai se estendendo através de Jacó, e de Jacó já vai se estendendo através de um povo, e depois de um povo através de uma nação. E se tratando de povo e nação, Israel passa por momentos bastante obscuros. Você vê o povo no deserto, você vê no Egito, você vê na Babilônia, e também no tempo dos juízes. E se tratando do tempo dos juízes, relatos que aconteceu pelo menos ali por volta de mais ou menos 1400 até 1050 antes de Cristo, onde começa os efeitos dos dias dos reis, né, através de Saul, Samuel tratando isso também através de Davi. E esses tempos obscuros resultou bastante em desorganização, agressividade, violência. Por causa disso, você não se tinha mais paz, você não tinha mais alimentação, porque a plantação e a colheita estavam todos desorganizados, não se tinha mais aquele compromisso com Deus ao qual se tinha nos tempos de Josué, nos tempos de Moisés. Então as pessoas estavam passando fome, fazia-se tantas coisas para sobreviver, tanto é que o resultado disso, você vê o próprio, as famílias saindo da região ali, quando se tinha a falta de colheita, ia para as regiões vizinhas. Você vê isso, esses relatos no livro de Ruth. Mas o tempo dos juízes, esses tempos obscuros, trouxe muita bagunça. E esse resultado dessa bagunça é fruto da idolatria, ao qual, quando o povo chegou na terra prometida, começou a adorar os deuses cananeus. Esses deuses cananeus foram totalmente influenciados através da dedicação da religião do próprios da casa, né? Dentro da terra prometida, onde tinha o povo que tinha invadido essa terra, e esse povo dono que chegou, que é Israel, indo contra esses invasores, acabou fazendo alianças e acordos, e isso resultou em idolatria. Cuidado com os acordos, com os compromissos que você faz, que muitas vezes você começa a idolatrar, pelo menos a força do seu braço, a força da sua inteligência, você começa a idolatrar os seus desígnios, os seus princípios. Cuidado, porque a idolatria ela pode começar principalmente em casa. Olha com o povo de Israel. Olha o que aconteceu quando o povo de Israel chegou na Terra Prometida, ao invés de se dedicar em sacrifício, em louvor ao Deus vivo, começou a fazer alianças, e essas alianças resultou em tipos de idolatria. E cuidado, né? Muitas vezes a própria idolatria ela é um compromisso íntimo gerado dentro do coração, dentro da própria casa, dentro do próprio lar. E muitas vezes nós nem percebemos isso. O povo de Israel demorou um pouquinho para perceber que esse processo de idolatria viesse a trazer muita desorganização e agressividade. E quando percebeu, percebeu muito tarde, né? E já estava sendo dominado até por circunvizinhos ali, tanto quanto o povo do deserto, como os midianitas, como os povos de Moabe, e por fim. Então, cuidado com esses processos de idolatria que podem estar gerados sendo íntimos dentro da própria casa e do lar, principalmente com os seus compromissos e com os seus afazeres também. Cuidado, colocar a força da sua mentalidade, a força do seu estar bem, ou a força do seu descanso, ou a força do seu querer ficar bem, estar acima da presença de Deus, acima do compromisso de estar com Deus. E se tratando até esse compromisso com Deus no tempo dos juízes, ao qual você tem muitos relatos dizendo de que as pessoas faziam o que quisessem, e por isso que tornou essa desorganização. Pelo menos 13 líderes foram levantados ali por Deus, terminando em Samuel, se é considerado Samuel um juiz ou profeta, mas pelo menos a dedicação dos juízes começa a se finalizar nesse tempo. Samuel, por se tratar, ele é filho de Ana, com um processo ali com Eucana e Penina. Esse menino Samuel que nasce de Ana, ele cresce e é totalmente não somente dedicado, mas consagrado ao compromisso com Deus ali, e o tratamento ao qual Deus está não regenerando, mas tomando as posições exatas através do povo, é quando Samuel está dormindo no lugar santo e ele ouve Senhor, Senhor. Ele ouve esse chamado ali, quando estava também, né? Essa conversa se desenvolve ali com Eli,
Mas a dedicação aqui do vídeo que eu quero falar é que Samuel estava no lugar santo dormindo. Eu não sei qual é a classificação que pode se tornar isso, ou qualquer tipo de conclusão, mas você pega em um tempo ao qual esse tempo dos juízes estavam totalmente desorganizados, totalmente dedicado à agressividade, à violência, fazendo tudo de qualquer jeito. Será que era legal dormir, estar dormindo dentro do lugar santo, né, próximo ao lugar santo dos santos? Se for legal, então Samuel estava descansando, porque ele era totalmente ensinado e dedicado aos tratamentos ali da presença de Deus mesmo, da intimidade com Deus mesmo. Então ele estava bem próximo ali. Se não for, se for considerado um relaxo, então dormir ali seria um sinal de desrespeito, né? Porque você está levando as coisas de Deus de tudo qualquer jeito. Independente da intenção de classificação teológica aqui, ou linhas de raciocínio, mas Samuel estava dormindo no lugar santo. Trazendo essa aplicação do texto para um desenvolvimento de pensamento hoje, o que que as pessoas olham em você quando você está andando com Deus, quando você está tendo um relacionamento com Deus? Elas enxergam em você um relaxo ou enxergam um compromisso de estar na presença de Deus? Olha, Samuel, será que não teve pessoas que poderiam considerar no decorrer da história que isso era um relaxo, dormir no lugar santo? Ou, se não é um relaxo, então Samuel estava descansando. O que que as pessoas enxergam em você quando você vai à igreja? O que que as pessoas enxergam em você quando você ora, quando está levantando as mãos para adorar a Deus, ou quando pelo menos você está desenvolvendo algum processo em um ministério de dança, em um ministério de louvor, ou em algum ministério infantil, ou diaconato, ou na recepção, ou simplesmente na cozinha ou na limpeza? As pessoas estão enxergando a sua dedicação que você está fazendo para Deus mesmo? Tudo bem, não quero me dedicar aqui de sempre estar prestando atenção do que as pessoas estão pensando, mas a intenção desse vídeo aqui é esclarecer de que Deus, ele conhece o coração. Deus, ele conhece não somente esse coração, mas a intenção do coração, né? Deus, ele sabe o compromisso ao qual você está tendo, ao qual você está levando a sério, ou simplesmente está querendo se mostrar para as pessoas através do seu método de preguiça, né? Deus conhecia o coração de Samuel, independente do que estava acontecendo ao meio das circunvizinhas, ao meio, né, do tipo de tribulação que Israel estava passando, mas Deus conhecia o coração de Samuel. E é claro, trazendo hoje, Deus conhece o nosso coração, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa dedicação, até mesmo o nosso nervosismo, o nosso apavoramento. Então, vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus, né? Independente do que as pessoas pensem, mas pelo menos que nós possamos esclarecer para a comunidade, para o nosso círculo de amigos e também para a família, que nós estamos servindo a Deus. Então, por causa disso, nós temos sim que seguir a justiça e seguir a santidade. Nós, como cristãos, não podemos estar conhecido como aquele cristão caloteiro, aquele cristão que leva a vida relaxadamente, aquele cristão que não respeita o pastor, aquele cristão que não respeita a igreja. Nós não devemos ser considerados assim. Nós devemos esclarecer, apontar para as pessoas que nós estamos adorando a Deus com os nossos ministérios, com os nossos dons e principalmente com o nosso testemunho de vida. E se tratando de testemunho de vida, está aí os dons, os ministérios, ao qual não é dado por homens, não é dado nem por qualquer tipo de anjo ou qualquer tipo de autoridade divina, se é que eu posso dizer assim. A única autoridade divina que distribui dons, que revela dons, é Deus. É Deus que faz os dons. É Ele não somente que desenvolve, mas é Ele que dá, é Ele que distribui. E esses dons, se nós olharmos para a primeira carta aos Coríntios e também para a carta aos Efésios, os dois, Paulo que escreveu, o desenvolver dos dons e dos ministérios é para que a igreja seja uma, né? E nesse desenvolver de que a igreja seja uma, o modelo é Cristo. Assim como o Pai é com Cristo e Cristo é com o Pai, é o modelo para qual a igreja seja uma. Desenvolva sim o seu ministério, os seus dons,
Porque se Deus deu, ninguém tira. Se Deus está fazendo, ninguém pode parar a mão de Deus. Veja Jó 42, bem sei que tudo pode, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então se Deus deu o dom, o ministério, ninguém pode tirar, nem mesmo o pastor, nem mesmo a igreja. Mas o respeito ao qual você tem para com a comunidade, ao qual Deus colocou como autoridade para você, você deve ter sim o respeito, a motivação de consagração, a influência de oração, de louvor e com toda essa exatidão, testemunho, vida com Deus, relacionamento com Deus. Prazer, meu nome é Evandro Soares, eu continuo crendo que vídeos como esses continuam influenciando vocês a vencerem. Olhe bem nesse canal que você verificará que tem vídeos que influenciam você a vencer. Até o próximo vídeo e obrigado por me acompanhar até aqui. Tchau.